Eu não sei vocês, mas a cada dia que passa, o meu senso de urgência em relação ao sucesso apenas aumenta. E não, eu não me refiro àquela questão do fardo da performance, de você tentar ser melhor apenas por ser melhor. Isso tem vídeos atrás. Mas é algo diferente. Cada dia que passa eu percebo que eu estou ficando mais velho, que meus pais estão envelhecendo, que tudo está ficando mais difícil e que estamos em uma espiral absoluta de destruição, que ela é praticamente imparável. Quando eu olho ao meu redor, eu percebo também que as pessoas estão praticamente anestesiadas. Elas não percebem tudo isso que está acontecendo. Elas ignoram automaticamente, como se os sentidos delas não fossem capazes de captar essa mesma sensação. Como se fosse uma deficiência analítica, sabe? Enfim, talvez isso seja ansiedade ou algo do gênero, mas sempre que eu penso sobre isso, eu chego à conclusão de que, mesmo que eu vá a algum psicólogo ou terapeuta para tentar resolver isso não vai mudar os fatos exteriores que estão acontecendo, que estão sendo a causa principal disso. Então, não faz sentido resolver o efeito paliativo, de forma paliativa, que está acontecendo em mim, e não resolver a causa externa, até porque os efeitos voltariam novamente, né? Tratar isso assim como ansiedade seria justamente me colocar posteriormente na mesma situação que essas pessoas, que elas não estão ansiosas, mas justamente porque estão ignorando tudo o que está acontecendo. Todavia, eu sei que eu não devo me preocupar com aquilo que está fora do meu controle, é uma questão de estoicismo, mas pelo menos eu percebo que esse ímpeto me direciona a fazer coisas que estão sendo produtivas até esse momento. Trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais, buscar sempre novas fontes de renda. Tanto é que, por exemplo, eu sempre tive na minha mente a seguinte ideia, que eu não posso depender de uma única fonte de renda, desde que eu entrei no meu primeiro emprego. Porque se ele me demitir, já era, entendeu? O governo não dá garantia suficiente. Podemos ter, por exemplo, seguro-desemprego durante alguns meses, mas até quando isso? Até quando o sistema vai aguentar esse tranco aí? Eu acho muito difícil, é muito tempo. Eu percebo também, assim, que a minha vida, a partir disso, está ficando cada vez mais robotizada. Tanto é que eu nem estou tendo tempo mais para fazer coisas que antes eu gostava de fazer. E olha que o meu trabalho é puramente home office hoje em dia. Eu passo o dia inteiro com a cara no computador. Ou então, quando eu não estou trabalhando, eu estou meditando em como posso ganhar mais dinheiro. E deixei, por exemplo, de frequentar lugares que eu frequentava. A minha avó, por exemplo, está ficando mais velha. Mas eu percebo que eu passei a ir cada vez menos na casa dela, ver ela, aproveitar o tempo com ela, justamente porque eu estou nessa espiral de produtividade, onde eu preciso trabalhar cada vez mais. E eu sempre me convenço, quando eu começo a pensar sobre isso, com a seguinte frase: não, no futuro você vai estar mais tranquilo, você vai ter mais tempo por ter dinheiro no bolso, você não vai precisar vender horas por dinheiro, enfim. Mas será mesmo que eu vou ter? Será mesmo que eu não estou apenas me enganando? Até porque quando a gente começa a observar as coisas de modo geral, o futuro, ele é desesperançoso. Se você tem esperança em relação ao futuro, com tudo que acontece, você está apenas poupando e esperando, melhor, tendo fé nesse caso, né? E todos nós sabemos as causas inerentes a isso, que é a inflação fabricada pelo Estado, o crescimento desmedido da vigilância e do controle. Isso na minha cidade aqui, por exemplo, eu já citei em vídeos anteriores, já encheram de câmeras com reconhecimento facial. E olha que eu moro no interior de Pernambuco, não tem sentido isso. E esse desespero surge justamente da percepção, melhor, esse desespero que eu sinto no caso, e que muitos de vocês devem sentir. Ele surge da percepção de que o seu inimigo, o Estado nesse caso, está avançando muito mais rápido que você. Até porque a capacidade dele militarmente, a capacidade financeira, em todos os sentidos é muito superior à capacidade que um indivíduo solitário tem. Que é o caso de todos nós, até porque podemos nos ajudar mutuamente com conhecimento pela internet, mas quando chegar a situação prática de nossas vidas, estamos sós. Então, o nosso inimigo nesse caso está ficando cada vez mais apto em nos destruir, em nos vigiar, em nos controlar, e nós estamos apenas avançando a passos de formiguinhas. E isso, juntamente com tudo isso que eu falei, vem aquela sensação de que não há tempo, de que o tempo está acabando, de que tem literalmente uma bomba relógio pendurada, colada na minha cabeça, que ela vai explodir em algum momento. Semelhantemente àquela sensação quando você está no final do jogo, tipo assim, um Resident Evil 4, quando você acabou de derrotar o boss final e você está voltando para pegar o jet ski, tem aquele temporizador que está contando, você tem que fazer as coisas correndo, porque senão não dá tempo e você literalmente morre no jogo. Pronto, a sensação é semelhante aqui agora. Enquanto isso, novamente, observa as pessoas ao redor, elas não percebem nada disso, elas estão anestesiadas. Todos estão saltando praticamente com um gol do Brasil, sendo que isso é a coisa mais relevante. Os jogadores já estão ricos, eles podem sair do Brasil, podem ir para um país que estão mais seguros, podem proteger o patrimônio futuro. Mas enfim, juntando essa ansiedade com o trabalho que eu tive nos últimos 2 anos, eu percebo que eu nunca antes me desenvolvi tanto. Eu acho que só esses 2 últimos anos já supera totalmente os anos anteriores. Até porque eu era muito jovem e não tinha noção de nada, né? Ainda não sabia o que eu queria com a minha vida. Hoje, apesar que eu ainda sou necessariamente jovem, em comparação com a data limite de vida que nós humanos temos nessa era, mas eu acredito que eu provavelmente já amadureci em relação ao meu eu mais
mais adolescente nesse caso. Entretanto, novamente, aquela frase do Eclesiastes deve pegar todo mundo, como me pega. Ela diz o seguinte: tudo é vaidade e correr atrás do vento. E realmente, quando começamos a observar as coisas de modo mais prático, sem romance, sem querer romantizar a vida, tudo se resume a isso mesmo. E a conclusão que eu chego é que para você conseguir aguentar essa pressão que a vida moderna traz, não a moderna, a contemporânea, né, que ela traz, você precisa ter um propósito bem definido. E por propósito eu me refiro necessariamente a você acreditar em algo transcendental. Até porque para ter esse tipo de propósito, você precisa primariamente ter uma fé grande o suficiente para vencer todas as dúvidas que vão surgir ao longo do caminho. Se você não tem isso, então não adianta você anexar o propósito da sua vida a uma fé. Se você tem, melhor ainda, porque você vai conseguir ter uma razão mais fundamentada para todo o sofrimento que for acontecer em sua vida. Mas se você não tem, você precisa estabelecer o próprio propósito, que é o que se encaixa mais com a perspectiva absurdista filosófica. Mas você está indo para filosofias que são destrutivas para o homem, o existencialismo, o niilismo, tarará. Cara, não sei se você ainda não percebeu isso, mas vivemos em a droga de uma sociedade cyberpunk, onde todo mundo é niilista praticamente. Só que as pessoas nem percebem isso. Então, você conseguir migrar pelo menos de um niilismo para um absurdismo é algo simplesmente e assustadoramente bom, porque a sua perspectiva de mundo vai mudar. E você fazendo essa migração, você vai conseguir estabelecer o propósito que eu tinha falado antes. Eu já tive meus momentos mais religiosos, mas nesse sentido a minha fé sempre foi fraca, justamente porque eu sempre ficava navegando entre perspectivas de fé e perspectivas de absoluto niilismo. Desde cedo, assim, eu pelo menos sempre tive muito ímpeto para leitura nesse caso. Por isso eu sempre estudei bastante filosofia cristã, filosofias diferentes, filosofia grega, história. Então, isso me faz sempre basear a minha fé na racionalidade. Só que isso é algo destrutivo para uma fé. Porque, por mais que você faça essa conexão, a fé sempre é algo emocional. Até porque as emoções têm mais forças que o pensamento. Você pode, simultaneamente, ter uma crença lógica em algo, mas se a força emocional de um pensamento, vamos dizer assim, niilista, for superior à força emocional que é a sua fé religiosa nesse caso, e dos argumentos que ela tem consigo, ela não vai conseguir se sustentar. Então você precisa mais ter uma fé, uma crença inabalável nesse sentido, para você conseguir ter uma razão por trás dela que vai lhe ajudar a sustentar tudo isso, do que você ter uma razão e depois construir a fé. Isso é muito difícil. Então a conclusão que eu cheguei, em toda essa análise que eu fiz aqui, eu não quero viver essa hiperprodutividade que eu vivo hoje para sempre. Pelo menos isso até o momento do propósito. Porque pra mim não vale a pena uma vida assim. A minha vida pode acabar a qualquer momento. Eu posso tanto estar vivo hoje quanto não estar amanhã. Posso sofrer um acidente de moto, posso pegar alguma doença, enfim. E então não vale a pena você vender todo o seu tempo de trabalho. Até porque você não pediu pra nascer. E também não sabe quando vai morrer. E não há uma certeza muito grande, a não ser que você tenha fé sobre isso, do que haverá no além. Então esse tempo que você tem vivo, ele precisa ser aproveitado da melhor maneira possível. E eu não quero que você vá para hedonismo e algo do gênero, mas você precisa entender o que traria valor, significado e satisfação para o seu tempo de vida, porque é isso que você precisa aproveitar. Nesse sentido, eu preciso construir um ambiente de paz e tranquilidade, porque nesse ambiente eu vou conseguir me desligar de fato de toda essa questão da hiperprodutividade. Talvez me mudando para um país que esteja mais distante desse controle totalitário, comprar terras nele, ficar relativamente livre do sistema, ou talvez indo para o interior do Brasil e fazer algo desse gênero, no caso do interior, já que eu já moro no interior. Mas no meio de tudo isso, há algumas certezas. Eu preciso eliminar da minha vida, enquanto eu vou conquistando essa parte material, tudo aquilo que rouba a minha paz, sejam trabalho, sejam pessoas, sejam ambientes. Quanto à questão do controle estatal, eu também preciso construir um OPSEC realmente seguro, preciso ter dinheiro fora desse sistema, preciso ter estruturas fiscais, documentação dos países. Tudo precisa ser estudado ao longo do tempo e desenvolvido ao longo do tempo. Fica um projeto de vida, na verdade. Vai tomar anos, mas acredito que talvez seja o que vale a pena viver para isso. E provavelmente ao longo do tempo eu vou conseguir cada vez mais desfrutar de certas regalias de tempo, já que eu consegui ficar em home office hoje. E se tudo der certo, eu não vou voltar para a CLT. Mas e você? Está passando por algo parecido com isso que eu falei? Sente essa mesma sensação? Se sim, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo. Valeu!